Sou Hércules Teixeira. Hoje nós vamos falar sobre um pouco da história econômica e industrial da Suíça. A Suíça tem bons indicadores econômicos, bom índice de IDH, é um país que tem uma indústria super forte, principalmente farmacêutica, química, maquinarias pesadas, a mecânica de precisão da Suíça. Os trabalhadores têm uma alta renda comparada com outros países, principalmente se comparar com o do Brasil, a renda do trabalhador suíço é altíssima, não tem como comparar. Mas se você levasse esses dados lá para o século XIX, se você contasse esses dados lá no século XIX para qualquer pessoa lá na Europa, eles não iriam acreditar. Mas como assim? Porque a Suíça ela é um país pobre em recursos naturais. A Suíça ela não tinha a principal fonte de energia do século XIX, que era o carvão, ela não tinha. A Suíça ela não tem acesso ao mar. A Suíça é uma região montanhosa, difícil construção de estrada, ferrovias, então a locomoção de fazer comércio, locomover essas mercadorias é complicado na Suíça, é caro o transporte disso tudo. Então ninguém imaginava que a Suíça ia conseguir se industrializar. Tanto é que a Suíça foi um dos últimos países da Europa a começar seu processo de industrialização, porque era complicadíssimo. Só que eles não deixaram isso abalar eles. O governo fez uma política industrial, incentivou setores que precisariam ser incentivados, protegeu alguns setores. O governo investiu em ciência, tecnologia, educação, capacitou a mão de obra suíça. O governo agiu nas horas certas que era para agir. Em 1898, as ferrovias não estavam dando conta de fazer o transporte na Suíça, porque a iniciativa privada não estava dando conta de operar. O que fez o governo suíço? Foi lá e nacionalizou as ferrovias. Isso foi fundamental para a Suíça, deu um avanço gigante para a Suíça. E podemos ver o que é essa capacitação em educação. A educação suíça é elogiada no mundo inteiro, principalmente na capacitação de jovens. Quando o jovem está lá cursando o ensino médio, ele tem a opção de escolher um curso de capacitação, que melhor vai se adaptar à sua função, o que ele quer fazer para o futuro. E nesse curso, e o que ele escolhe nesse curso? Ele um curso talvez de mecânica, de carpintaria, de pedreiro, um curso atípico de uma profissão. E o diferencial desse curso é que ele vai aprender tanto a teoria e a prática. Isso acaba qualificando muito, porque quando ele termina o curso em ensino médio, ele está preparado para o mercado de trabalho. E quando o empresário suíço vai contratar esse funcionário, esse futuro empregado, ele sabe que ele vai começar a render desde o primeiro dia de trabalho. Coisa que no Brasil nós não fazemos isso. Nossos jovens têm uma taxa de desemprego altíssima, porque eles fazem até curso aqui no Brasil de capacitação, mas fica tudo na teoria, não tem a prática. Precisa investir mais na prática. Para o jovem brasileiro sair do ensino médio já preparado para o mercado de trabalho. Para o empresário contratar ele, ele começar a render desde o primeiro dia de trabalho. Também tem a questão de facilidade de se fazer negócio na Suíça. A Suíça é um país com pouca burocracia, regulamentações, então se abrir um negócio, empreender na Suíça é fácil, não é difícil. Tanto é que a Suíça tem cerca de 560 mil empresas, e dessas 560 mil, 25 mil empresas são multinacionais. E dessas 25 mil multinacionais, 14 mil são multinacionais suíças, e o restante são multinacionais estrangeiras. Olha que legal, que fantástico, eles conseguiram ter um bom número de multinacionais e conseguiram atrair empresas estrangeiras também, grandes empresas. E essas multinacionais, são essas 25 mil, elas empregam cerca de 25% da mão de obra suíça. Então, de cada 4 trabalhadores suíços, um trabalha para essas grandes empresas. Isso é fantástico. Outro setor forte que domina a Suíça é na questão de farmacêutica. A indústria farmacêutica na Suíça ela é muito forte. Em 2015 ela representou 40% do PIB, das exportações da Suíça. Então é um valor considerável, sendo que a Suíça exportou em 2015 cerca de 280 bilhões de dólares. Isso dá algo em torno de 110, 112 bilhões de dólares só exportando produtos farmacêuticos. É por isso que o trabalhador suíço ele recebe muito mais que o brasileiro, tem uma renda altíssima. Por quê? Pessoas que trabalham nesse segmento de farmácias, nesse segmento de química, que tem uma química muito forte, maquinaria pesada, a remuneração deles é altíssima. Então eles exportam produtos e serviços sofisticados para o mundo. Não é uma indústria simples como fabricar roupa, ou talvez produzir suco de laranja, ou fabricar sapatos, ou produzir ali um vinho. É algo bem sofisticado, maquinaria pesada, produtos farmacêuticos. Então isso acaba
no geral, agregando um valor muito grande para essa mão de obra. E o que eles fizeram de diferencial? Tanto eles capacitaram essa mão de obra muito bem, que o governo sabe capacitar essa mão de obra, e tem aonde ela trabalhar. Não adianta nada você capacitar uma mão de obra e não ter onde ela trabalhar, que é o caso que acontece no Brasil. O Brasil exporta engenheiros, cientistas para o mundo. Por quê? É difícil você conseguir uma formação bem feita no Brasil. E quando você consegue fazer, você tem que ir para fora, porque aqui não oferece oportunidade. Se você ficar aqui no Brasil, você vai produzir suco de laranja, você vai trabalhar de Uber, você vai trabalhar na padaria, ou ser segurança, ou trabalhar de táxi. É isso que oferece para o Brasil. Então, o cara estudou, conseguiu fazer um curso de ser um cientista, ele vai para fora, para outros países. O Brasil é um exemplo de exportador de cientistas. Isso é triste para a nossa realidade. Então, o Brasil tem que qualificar mais nossa mão de obra e criar oportunidades. Aí, alguns gostam de dizer, os liberais aqui no Brasil, o Brasil tem que ser liberal. Liberalizar tudo, deixar tudo para iniciativa privada, o Estado se abster-se da economia, só que vimos totalmente ao contrário. Se você for estudar a história econômica dos países industrializados e desenvolvidos, o governo ele foi o agente principal desse desenvolvimento econômico. Não foi a iniciativa privada que botou a cara e foi o ator principal. Foi ao contrário, foi o governo. E o Brasil não tem nenhum desenvolvimento econômico. Como nós vamos querer que a iniciativa privada vá fazer esse investimento? Que vai investir em ciência, educação, se desenvolver, ter boas tecnologias, ter uma mão de obra qualificada? Não, quem tem que fazer isso é o governo. Com políticas de educação, a treinar bem nossos jovens, investir em tecnologias, buscar parceria com países industrializados, forma de transferência de tecnologias. Talvez uma empresa lá na Europa, que talvez está passando por alguma dificuldade, quer fazer alguma pesquisa, fazer uma parceria, o governo aqui banca essa pesquisa de vocês, só que a gente quer com transferência de tecnologia, para nós aprendermos, para nós trazer essa tecnologia para o Brasil. E com certeza essas empresas vão aceitar. Esse é o caminho, e não ficar parado querendo que a iniciativa privada vai resolver o problema do Brasil. Senão nós vamos ser exportadores de produtos agrícolas e commodities para o resto da vida. Vamos exportar commodities até quando estiver commodities. E quem só exporta commodities simples, soja, produtos sem o menor padrão de sofisticação, que não demandam um capital humano, a renda dessas pessoas são baixas. Então não há motivo para ninguém pagar um ótimo salário para um catador de bananas, para uma pessoa que trabalha no supermercado. Então não estou aqui desfazendo essas pessoas. Eu estou aqui dizendo que a gente precisa seguir o caminho da Suíça, seguir o caminho dos países desenvolvidos, industrializados, qualificar a nossa mão de obra e dar onde ela empregar. Assim que a Suíça fez. Esse é o caminho. A Suíça investiu em 2018 22 bilhões de dólares e eles conseguiram um feito fantástico. Boa parte desse investimento vem da iniciativa privada. Aí os liberais aqui no Brasil querem, então se lá na Suíça deu certo assim, a gente tem que seguir esse mesmo caminho da Suíça. Só que pera lá, a Suíça, a sua indústria vem desde o século XIX, ela tem toda uma estrutura capacitada, capital humano, já tudo ali já está enraizado ali. Então não é igual, vamos lá Brasil, no século XIX estava começando a fazer sua política industrial. Aqui no Brasil, no século XIX, nós estávamos discutindo se ia plantar café, se ia plantar banana, se ia plantar laranja. Essa é a discussão do Brasil no século XIX, início do século XX. Então a gente não pode comparar Brasil com Suíça, a atual agora. A Suíça agora é uma potência industrial. Nós temos que comparar com a Suíça do passado. O que eles fizeram? O governo puxou esse desenvolvimento econômico. Mas também não é para fazer uma política industrial que o Brasil vai fabricar tudo agora. O Brasil vai ser uma fábrica do mundo. Não é bem assim. Nós podemos explorar alguns setores e dominar a tecnologia em alguns setores. Setores como de fertilizantes agrícola. Nós somos uma potência agrícola. Por que nós não fazemos nossos próprios fertilizantes? O governo poderia investir. A Embrapa está aí. Casos de sucesso, a soja transgênica. Por que não fazer fertilizantes? Temos potencial lá na região amazônica, com produtos de cosméticos, produtos medicinais. Temos muitas plantas lá, a gente não conhece, a gente não estuda essas plantas. Talvez podemos transformá-las em medicamentos, em produtos de beleza. Também temos a questão de maquinaria pesada, tratores, pulverizadores para você manutenção da terra. Então a gente poderia dominar essa tecnologia. Nós temos a Jacto,
uma empresa brasileira que fabrica esses empreendimentos. Porque o governo talvez não incentiva essa empresa, outra indústria também nacional, ter ali uma concorrência, incentivar para nós ganharmos o mundo também. Temos tecnologia, produzir coisas bacanas. Uma fábrica igual da Jaque, que fabrica tecnologia, a mão de obra lá vai ser bem remunerada, vai ser bem qualificada, vai demandar. Mas nós dominarmos o setor de fertilizantes, nós não conseguimos dominar isso. Nós exportamos maioria absoluta do nosso fertilizante. Não tem condição. O Brasil não pode continuar sendo assim. Vai ser para sempre um país da agricultura? Não vai desenvolver? Ao meu ver, se deixar para a onda dessa liberdade toda que está caminhando, não sou contra a liberdade econômica, eu sou totalmente a favor, tem que negociar, não pode ser prender e ficar só restrito, o Brasil vai se isolar do mundo, não. Lógico que temos que fazer nossa liberdade econômica, mas temos que defender setores, nós não queremos fabricar tudo, tem que fazer igual a Suíça. A Suíça, o setor de farmacêutico dela é muito forte. Sabe o que eles fizeram em 2015? A Colômbia estava querendo quebrar a patente do medicamento, tornar esse medicamento público. O governo suíço foi lá e interveio nessa situação. Olha que a Suíça é o quarto país em liberdade econômica e o governo veio lá intervir. É assim que o Brasil deve fazer. O Brasil deve seguir esse exemplo. Não deve levar ao pé da risca essa cartilha liberal que querem impor no mundo. Se a gente levar no pé da risca essa cartilha liberal, a gente vai ser pro resto da vida exportadores de produtos agrícolas. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos acabar com nossa agricultura. Pelo contrário, devemos manter a nossa agricultura forte, só que também temos que ter a nossa indústria. Um país rico e desenvolvido, ele caminha com a indústria e depois, na medida do possível, a agricultura. Nós podemos ter essas duas ferramentas, indústria e agricultura, igual os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma agricultura fortíssima e também tem uma indústria fortíssima. A China também tem uma indústria forte e uma agricultura forte. A gente pode ter também. Não precisa esquecer que é só a agroindústria, é só o agro que vai salvar o Brasil. Temos que modificar esse pensamento. Então, e seguir o exemplo Suíça. Alguns gostam de dizer que a Suíça é um paraíso fiscal, que foi um paraíso fiscal, isso que ajudou bastante. A Suíça ela não depende de paraíso fiscal dos sigilos bancários para ser uma potência. Um país que tem uma indústria tão forte igual a Suíça, de produtos sofisticados, ela não precisa de paraíso fiscal. Ela ficou 80 anos nesse processo do sigilo bancário e saiu em 2017 por pressão dos outros governos. Isso, a verdade, foi em 1934 que eles regulamentaram essa lei de sigilo bancário dos bancos suíços. Só que ela saiu, ela não precisa, a indústria suíça é muito fortíssima. Então, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, seguir a página lá também no Facebook, Hércules Teixeira, Industrializa Brasil, e seguir também o blog, que agora eu estou escrevendo texto, se você tiver tempo disponível, eu vou disponibilizar o texto desse vídeo no sábado. Se você querer ler o texto também e entender mais, eu agradeço.